Ana Paula, boa noite. Não está conseguindo me ouvir, não? Está conseguindo... Mas eu não estou te ouvindo o seu retorno. Ah, tá, você está sem microfone, né? Eu vou dar um minutinho aí só para o resto dos meninos entrarem. Só vou dar mais um minutinho aqui, tá bom? Clara, Ana Paula, boa noite. A Ana Paula já tinha falado comigo que está sem microfone, mas ela está me ouvindo. Boa noite. Clara, está me ouvindo? Estou ouvindo. Lara, está conseguindo o meu retorno? Estou te escutando. A Lara também está me ouvindo, só não estou tendo retorno de vocês. Mas tá bom, vamos lá. Só para a gente continuar aqui. No dia na nossa última aula, a gente finalizou, né? Aquela parte lá dos tipos de exames imunológicos, né? As reações antígeno-anticorpo que nos direcionam lá na parte de exames laboratoriais. A aula de hoje, gente, a gente vai partir por a gente vai dar uma ênfase agora
a gente fala que é a imunidade mediada por célula. Então, a gente vai ter que juntar alguns dos princípios que a gente já havia falado, aqueles princípios de imunidade, de célula, imunidade humoral, imunidade celular. A gente vai juntar um pouco agora de tudo. Tiago, boa noite. Boa A noite. gente vai juntar agora um pouquinho de tudo inicial e fechando um raciocínio de uma imunidade celular. Quais as células envolvidas, quais os mecanismos de ação que a gente usa aí para fazer essa chamada imunidade mediada por células. Só me desculpando aqui com vocês, gente, o atraso. Eu acabei atrasando a aula das meninas da estética, e por isso que eu tive um imprevisto aqui com vocês, tá bom? Mas Tá vamos bom. lá. Então, gente, olha só. O nosso tópico, basicamente, a gente vai estar falando aí da diferenciação dos linfócitos T, que é a imunidade mediada por células, né? Nós vamos estar falando um pouco das células envolvidas e, basicamente, a gente vai fechar nesse tipo, né? Nesse raciocínio, nessa conclusão, que é quando os nossos linfócitos eles fazem a diferenciação e a nossa proteção celular. É o que a gente fala que é a nossa imunidade celular. É a nossa imunidade que é desenvolvida, que é a nossa forma de proteção através das nossas células. Gente, essa é uma aula mais assim complexa, uma aula que exige muitas figuras, como que eu falo? Muitos conceitos. Então, o que eu fiz? Eu pensei em dividir essa aula em duas partes, né? A gente fala um pouco hoje, um pouco semana que vem. Eu já preparei um material de apoio para vocês estarem tendo fontes de pesquisa para a nossa prova, porque realmente esse é um material que a gente usa aí 2, 3, 4 capítulos do livro para a gente estar agregando aí os nossos conhecimentos. Então, vamos lá. Um pouquinho aqui de... Vocês estão conseguindo visualizar meu compartilhamento de tela? Sim. Sim. Eu não estou tendo retorno de ninguém aqui. Eu estou conseguindo ver. A Brenda me deu aí um ok. Então, vamos lá. Então, a gente fala, né, que essa nossa proteção extracelular, essa nossa forma de estar usando células para nossas defesas, né, para nossa linha de defesa, a gente fala de imunidade inata às bactérias extracelulares. Então, o principal estudo nosso, a principal fonte que a gente vai gerar uma fonte de estudo é a gente ativando o nosso sistema complemento. Então, a gente partiu de uma linha de raciocínio lá dos nossos anticorpos, das nossas anticorpos, que é o mesmo que as nossas imunoglobulinas. Então, a gente está fechando é como se a gente estivesse fechando um acervo do que a gente usa para combater um agente estranho que entra no nosso corpo. Né? Então, a gente viu essa questão toda de anticorpo e agora a gente vai fechando o nosso raciocínio aqui com as nossas células. Então, a gente faz, né, a gente fala que a gente ativa o nosso sistema complemento, a gente tem os mecanismos, a gente tem as nossas interleucinas, nós temos os nossos sinalizadores que fazem essa
é como se fosse um disparo, um gatilho para que o sistema complemento fique ativado. E quem é esse sistema complemento? O que faz esse sistema complemento? A gente faz a gente chama que são os nossos peptidoglicanos e LPS, são chamados de via alternativa, a manose via da lecitina. São vias, gente, que vão atuando como se fossem cascatas, que vão ativando o nosso sistema complemento. Então, usei os meus sinalizadores, que são as minhas vias alternativas, que fazem as reações químicas, que vão ativando o sistema complemento. O sistema complemento ativado, ele vai ter 3 mecanismos de ação. Ele faz a opsonização, aumenta a opsonização, que é aquele mecanismo de apresentar, né, a formação do MAC e o recrutamento e ativação dos meus leucócitos. Tive um probleminha aqui. Aí, acho que agora voltou aqui. Então, gente, olha só. O aumento dessa opsonização, que é essa sinalização, para tudo começar a acontecer, para toda a estrutura de defesa, né, toda a linha de defesa começar a atuar. A gente tem a formação do MAC, a gente chama de membrana conhecida como membrana de ataque. É a membrana da bactéria, ela é a estrutura, né, formada lá na superfície da bactéria, que a gente consegue ativar o nosso sistema de início de recrutamento, início de ataque. Então, é a membrana, a gente chama de membrana de ataque. É a parte que o meu sistema vai conhecer para começar a atacar a minha bactéria. Não só a bactéria, né? Ao todo, né? O meu micro-organismo. Recrutamento e ativação de leucócito. Ou seja, eu estou ativando, eu estou precisando, né? O que é recrutar? É como se eu estivesse mandando uma mensagem e chamando, né? É um recrutamento. Eu estou mandando mensagem sinalizando para os meus leucócitos vir. Eu preciso que eles fiquem ativos para um combate de uma infecção, né? Então, a gente fala dessa forma, recrutar e ativar o sistema para começar todo o processo de defesa celular. Então, quando a gente ativa esse sistema, esses leucócitos, essas células, o que a gente faz? A gente consegue fazer ativação dos fagócitos e de todos os processos inflamatórios, né? A gente vai ter vários receptores na superfície das células, chamados de receptores de Manose, os Scanvers, o UFC, os TOC-likes. Então, são todos os meus receptores que uma célula pode ter
para que ele comece o processo de defesa celular, para que ele comece o processo de ativação de liberação de interleucinas, para que ele para que ele tenha o processo microbicida, né, para que ele consiga matar, englobar aquela bactéria. Fagocitose, englobar. Microbicida, a morte da bactéria. Para a gente consiga aumentar essa secreção dessas citocinas. O que essas citocinas fazem? Fazem a morte da bactéria, né? Libera substâncias que provocam a morte. Eu consigo estar migrando mais leucócitos para aquele local. Então, toda ativação de citocinas, enzimas, tudo isso eu vou precisar, né? Eu vou migrar leucócitos naquele local para atuar ali naquele momento. Então, a gente fala que a gente ativa células linfóides inatas. Nós vamos ter células, tipos celulares diferenciados aqui. A gente fala do ILC3, o IL17, IL22. Então, todas essas citocinas, todas essas células diferentes, são células provenientes das minhas células linfóides. Elas vão intensificar a barreira do epitélio e vai intensificar o recrutamento dos nossos neutrófilos. Então, neutrófilos, células provenientes, que vão fazer toda essa sinalização em relação a um corpo estranho, né? Então, a gente fala que isso tudo gera como se fosse um círculo. Ó, a gente vai formando, a gente vai fazendo como se fosse um círculo. A gente bloqueia a infecção, elimina os micro-organismos e neutraliza as toxinas. Então, lembrando que as toxinas, elas são liberadas por quem? Pelas bactérias, pelos vírus, né? São responsáveis pelos efeitos, elas são responsáveis aí pelos efeitos propriamente, né? Os efeitos da doença, os efeitos do vírus em geral. Então, a gente precisa de neutralizar essas toxinas liberadas por uma infecção de um patógeno. Né? Aqui, esquematicamente, mostrando anticorpos se ligando, né? Células sendo recrutadas e, como se fossem bactérias ou vírus, locais de ação aqui na membrana e anticorpos ligados aqui a essas substâncias. Uma parte que a gente já falou, né? A gente produz anticorpos lá no baço, né? A gente tem essa produção de anticorpos nesse órgão, a gente consegue eliminar as bactérias, né? Através dessa produção de anticorpos que vem desse órgão, a gente matura o anticorpo, a gente faz a parte de maturação e liberação para a minha corrente sanguínea. Imunoinvasão por bactérias extracelulares. Eu tenho 4 tipos de como se fosse, a gente fala, são 4 tipos, como que eles agem em diferentes tipos de bactérias, as diferenças para combater. A gente fala que é a variação antigênica. É quando eu tenho uma variação de uma bactéria, uma variação genética, atuação desse sistema, né? Como que acontece o recrutamento dependendo de acordo com as bactérias. A Neisseria gonorreia, Escherichia coli, Salmonella um tipo de salmonela. Um segundo tipo aí de imunoinvasão. A gente fala que inibe a ativação do complemento. A maioria das bactérias faz essa inibição, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema complemento, todo o nosso sistema, que envolve as nossas citocinas, interleucinas, as nossas células, né? São como se fossem células que nos ajudam no sistema complemento, células que ajudam
a fechar o processo de defesa da nossa imunidade. Então, a gente precisa de ativar. E o que algumas, né? O que muitas bactérias fazem? Elas têm um mecanismo de inibir o sistema complemento, ação inversa. Resistência à fagocitose, pneumococo, Neisseria meningitidis. Então, a gente está cortando como se fosse um mecanismo para a gente se defender dessas bactérias. Então, o pneumococo, ele inibe a fagocitose. Lembrando que a fagocitose é um dos componentes aí, né, que ajuda nessa defesa da célula, e a célula entra como um mecanismo de fagocitose, um mecanismo de englobar e na tentativa mesmo de eliminar as bactérias. E o Scamver, de espécies reativas de oxigênio, a gente tem bactéria catalase positiva, inclui Staphylococcus e muitas outras. Aí tem um gráfico aqui. Esse gráfico tem uma diferenciação de dias de infecção versus o número de bactérias variáveis. Então, o aumento das bactérias de acordo com os dias de infecção e uma relação com os tipos de imunidade. Imunidade inata, imunidade adaptativa. E o controle da infecção, né? A gente faz o pico para a gente indica que a gente controlou a infecção e cada tipo de imunidade a gente ativou um sistema diferente. Gente, lembrando que esse gráfico nós já falamos, foi tópico da nossa primeira prova, nós falamos de imunidade inata, nós falamos de imunidade adaptativa. Porém, agora eu estou apresentando mais específico célula, porque a gente vai entrar a gente vai falar um pouco, né, mais à frente na aula, até mesmo, acredito que na aula seguinte, a gente vai falar um pouco de mutação gênica, a gente vai falar um pouco de expressão gênica. Para a gente falar de genética, a gente precisa de conhecer as células envolvidas na nossa resposta inflamatória, toda a ativação do nosso sistema inflamatório. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora da ativação das células T imaturas e efetoras pelo antígeno, né? Vamos conhecer o que a gente consegue ativar uma célula T quando ela é imatura. Quando ela é imatura? Quando ela não entrou em contato com o meu antígeno. Ela não desenvolveu nada, nenhuma citocina, nenhuma toxina, nenhuma enzima, porque ela não teve contato. Então, a partir do momento que ela entra em contato com um antígeno, com um agente invasor, ela consegue fazer os processos de maturação. Então, essa aqui é uma figura, gente, retirada do Abas, do livro. E para vocês conseguirem... Avione. Oi? Você falou alguma coisa antes disso? Tá agarrando muito. Acho que eu perdi alguma coisa, ou cortou aí alguma coisa que você falou. Não, travou minha câmera aqui mesmo?
Ah, tá. Travou a parte que fechou aqui, travou e já voltei aqui, tá? Então, é isso aí. A gente vai entender aqui o processo que, quando a gente tem o local da infecção, olha só, vamos acompanhando comigo aqui o tópico para vocês entenderem. Ah, tá solto. Local da infecção, né? Minha pele. Olha só, aqui é a minha pele. Eu entrei em contato com uma bactéria. A bactéria entrou na minha pele. O que já começou a acontecer aqui na minha circulação? O meu local da minha infecção. Eu vou ter uma ativação da minha célula T, principalmente, né, para erradicar esse micro-organismo. O meu produto final, eu vou ter que eliminar o meu micro-organismo que entrou em contato aqui. Mas o que aconteceu? O que eu fiz, na verdade? Eu peguei o meu linfócito T imaturo, ele entrou. Olha só, aqui a gente tem um linfonodo, tá? A gente tem um linfonodo aqui que faz essa... A gente tem um linfonodo que faz como se fosse uma varredura aqui, ó. A gente entra... Ó, a gente vai entrar aqui no canal e dentro do meu linfonodo, lá no meu linfonodo, que a gente chama, né, os nossos glândulos, o que acontece lá dentro? Lá dentro, o meu linfócito vai entrar em contato com folículo de célula B, as minhas células T efetoras, as minhas células dendríticas. Eu vou especificar cada célula no meu material, tá, gente? Só para a gente estar voltando aqui nesses conceitos novamente. Aí, saindo do meu linfonodo, vem o meu linfócito imaturo. Ele está imaturo, ele está circulando na corrente sanguínea imaturo, ele está dentro do linfonodo imaturo, porém, ele vai desenvolver. A gente desenvolve a partir de células T efetora quando eu tenho uma bactéria. Então, no local da minha infecção, eu já vou passar, né? Eu vou aumentar a atividade desse linfócito T, que era imaturo, e agora eu vou ter um linfócito efetor. Ele vai efetor porque ele vai desenvolver a função. Ele vai defender, ele vai atuar aqui. Então, a gente tem célula T ativada. No momento que eu liguei com o meu anticorpo, né? Meu antígeno, eu vou ter uma célula T ativada. Ela vai ter sinais. Esses APC são aqueles sinais. Deixa eu arredar aqui, só para a gente conseguir ler aqui. Então, a gente tem o antígeno, que é transportado lá pelas células dendríticas, pelos gânglios linfáticos, pelo reconhecimento dos linfócitos T imaturo, que vai recircular dentro dos gânglios linfáticos. Quando ele circula lá dentro, eles vão sendo ativados, vão sendo diferenciados. A gente fala que são, né, vai sendo diferenciados em células efetoras, que podem permanecer dentro dos órgãos para auxiliar os linfócitos B, migrar lá para o local da infecção, onde as células efetoras são ativadas e executam as funções como ativação dos macrófagos. Então, no final, eu tenho essa função, eu fecho essa função, né? Ou eu passo dentro dos linfonodos, ativo a gente fala que é a minha célula T efetora. Então, célula T efetora é uma célula que amadureceu após entrar em contato com um micro-organismo, e assim eu consigo ativar o propósito final,
que é ativar a ação dos meus macrófagos para conseguir englobar essa partícula, para eu conseguir eliminar esse local, esse micro-organismo que está causando uma infecção. Então, a gente vai falar agora um pouquinho de quem que a gente participa para a gente ativar o linfócito T. A gente vai falar um pouquinho das nossas substâncias que ajudam a gente a ativar esse linfócito. Ele era imaturo, ele passou para efetor, eu precisei de alguns sinais químicos que ocorrem dentro da minha célula. Então, a gente fala que são proteínas da superfície da célula que participam aí dessa ativação dos linfócitos T. A gente fala de moléculas de adesão mais à frente, gente, no próximo. Deixa eu só ver se está no próximo aqui mesmo. Está tudo aqui no próximo, tá? Na próxima figura aqui, está esquematizado para a gente, aí fica um pouco mais fácil da gente visualizar, entender melhor aí um pouco do que eu estou falando. Então, é isso aí, a gente tem proteína, né? A gente tem molécula de adesão que estabiliza essa interação do linfócito T com aquela apresentação, com aquela parte do meu antígeno que vai ser apresentada para o meu linfócito. Então, é como se a gente tivesse uma ponte, né? Eu tenho o antígeno, tenho o linfócito e eu tenho uma molécula que ajuda a aderir mais ainda, atuando mais nessa fonte aí para conseguir ativar esse linfócito para ele conseguir englobar essa partícula e neutralizar essa ação. Nós temos também os chamados de correceptores. Esses correceptores, eles vão transmitir sinais por todo o complexo da célula, chamado, né, lá no TCR. E nós temos também os coestimuladores, que vão cada vez mais estimular as minhas células T. Eu vou fazer aquele recrutamento, eu vou ativar mais e vou estimular mais a migração e a ativação de célula T para o meu local do meu combate de infecção. Então, vamos entender um pouquinho aqui nessa figura. A gente vai ter o reconhecimento, ó, vou marcando aqui para vocês, ó. A gente tem o reconhecimento do antígeno. Olha o APC aqui, ó. Ó, aqui, então, eu tenho a minha célula T, eu tenho a minha estrutura, a minha molécula de adesão. É como se essa parte aqui fosse a minha molécula de adesão. Aqui eu tenho uma célula T, CD4 imatura, e ela vai se transformando, ela vai passando por um estágio de ativação, chamado de ativação do linfócito. Então, aqui eu fiz o reconhecimento. Olha como que eu usei moléculas de adesão, moléculas de estímulo, eu usei os meus ligantes, tá vendo? Ó, e assim eu fui atuando, ó. Eu usei os meus mecanismos de correceptores, moléculas de adesão, correceptores, moléculas de adesão, e estou ativando, ó. Eu estou usando CD4, CD8, e estou estimulando, estou ativando. Ó, eu estou liberando citocinas, interleucina 2, 2Rs, e estou proliferando, ó. Estou proliferando, estou aumentando o meu número de células. Estou diferenciando. Célula TCD4 efetora, TCD4 de memória, TCD8 efetora, célula TCD8 de memória. Então, estou em processo de diferenciação celular. Eu peguei o meu linfócito, entrei em contato com o meu micro-organismo e comecei o processo de ativação. Eu peguei um linfócito que era imaturo e agora ele está sendo diferenciado, ele está sendo estimulado. Ele está sendo estimulado por moléculas de adesão,
coestimuladores, correceptores, e ele foi sofrendo esse processo de proliferação celular até ele realmente chegar no estágio final, estágio de maturidade de um linfócito, que é conhecido como suas funções efetoras. É onde que ele vai efetivamente fazer a sua função final, que é a ativação do macrófago de célula B, ativa células da inflamação para aquele local, para combater aquela bactéria naquele local. Isso com as minhas células de TCD4. E TCD8, o que faz? Destrói células infectadas, também ativa macrófagos. Então, todo esse processo de função efetora, ele vai lá para o meu tecido periférico, para onde eu preciso de combater, lá para o corte, lá para o local da minha pele que eu encostei, que eu entrei em contato com a minha bactéria, lá para um machucado, para uma ferida que está lá no meu pé, que está lá na minha perna, está lá no meu dedo, no meu braço. Então, independente do local, eu vou fazer minha função efetora lá no meu tecido periférico. Eu saí do local, eu saí do meu órgão linfóide, né? Lembrando que nós temos os estágios de maturação das células dos meus linfócitos. Já foi aula do nosso tópico passado, né? Que nós estudamos os órgãos linfóides primários, secundários. Então, a gente já conheceu essa parte, por isso que essa parte eu falei rápido. E agora eu estou apresentando para vocês um pouco mais dessas células envolvidas, dessas estruturas que envolvem células, interleucinas. Então, essa parte menor aqui está falando de toda a resposta celular da chamada célula T, toda a resposta de célula T para combate de uma infecção. Então, a gente fala que é um reconhecimento de antígeno, né, que induz aí secreção, liberação de chamadas das nossas citocinas, né? Falei de interleucina 2, interleucina 2R, e falamos também de expansão clonal. O que é expansão clonal? Expansão clonal é quando eu comecei a proliferar, a aumentar os meus números de célula T para combate de uma infecção. Eu falei que eu tenho TCD4, são células que respondem ao antígeno produzidas por funções das minhas interleucinas 2. E eu falei também do meu TCD8, que respondem lá na destruição das células. Então, eu usei interleucinas para um tipo de função efetora e usei TCD8 para outro tipo de células T também lá no meu tecido periférico, e a TCD8 principalmente a ativação de macrófagos. Aí aqui só um resuminho do que eu falei, do que acontece, a diferença, né, das nossas chamadas, a gente fala que são os 2 subtipos principais de linfócitos T. Todo o processo nos órgãos linfóides, todo o processo de maturação e transformação em células efetoras, que são células maduras, que migram lá para a periferia, para o combate lá dos nossos micro-organismos. Então, a gente vai ter 2 subtipos. A gente fala de CD4 e CD8. Diferenças, vamos, né, eu coloquei em tópicos aqui para vocês gravarem. Diferenças das células, chamada CD4, é a nossa célula conhecida como célula T-helper, ou célula auxiliar. É o nosso auxílio, é onde que a gente reconhece a via lá da membrana celular, chamada MHC2. A gente secreta citocina. Lembrando que CD4, a gente usa interleucinas 2, interleucina 2R. O sistema, o subtipo de linfócito CD8 não atua, não diferencia, não torna-se efetor por interleucina.
Apenas o primeiro, gente, apenas o CD4 que tem interferência de interleucina para maturação. A célula citotóxica, perdão, ainda estou aqui no... Ainda estou aqui na ação diferente aqui sobre os tipos celulares. A gente fala de macrófagos, linfócitos T citotóxicos, linfócitos B. Então, essa foi a minha diferenciação. Eu cheguei nesses produtos de células para fazer lá na periferia. CD8, a gente fala que é uma célula citotóxica e não aquela célula auxiliar igual o CD4. A gente faz o mecanismo de reconhecimento via MHC1. A gente usa do mecanismo de morte celular. A gente faz a ação sobre células infectadas e ou células tumorais, principalmente. Gente, vou passar para o tópico 2, vamos passar para o link 2 aqui, que vai cair aqui, e eu vou ficar falando aqui na hora que eu começar a explicar aqui, vai cair aqui, eu não vou me perder. Então, vou esperar vocês lá no link 2.